Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos revisitar algumas figuras notáveis que partiram em 2025, com base no material que a gente recebeu. Isso. É uma lista bem diversa, né? Tem música, artes, cinema, lideranças. Exato. Muitas histórias, muitos talentos. Bom, nossa missão aqui é destilar os pontos principais, sabe? Aquilo que realmente marcou o legado deles. De forma concisa, claro. Vamos lá, então. Começando pela música, tivemos a perda do Brian Wilson, o gênio por trás dos Beach Boys. Ah, Brian Wilson. Poxa, Pet Sounds, Good Vibrations. São marcos, né? Ele usou o estúdio de um jeito totalmente novo pro pop da época. Sim. Empilhando harmonias, sons. Era uma coisa muito à frente do tempo. Total. Abriu caminho para muita coisa, sabe? Rock psicodélico, álbuns conceituais. A produção dele era inovadora. Um pilar da música americana, sem dúvida. E pensar que ele lutou tanto com questões de saúde, né? Mesmo assim, deixou essa obra. Pois é. Um legado inegável. E mudando um pouco de área, artes visuais. Sebastião Salgado, o fotógrafo brasileiro, conhecido no mundo todo. Sim, as fotos dele, aquela força do preto e branco. Projetos como Trabalhadores, Êxodos, Gênesis. Não são só fotos, né? São quase que retratos da condição humana do planeta. Exato. E tem mais, ele não ficou só na imagem. O trabalho com o Instituto Terra é fantástico. Verdade. O reflorestamento da Mata Atlântica. Que iniciativa! E é interessante pensar, talvez a formação dele em economia tenha aguçado esse olhar para as estruturas sociais, ambientais, sabe? Faz sentido. Ele conseguiu traduzir isso em imagens de um impacto universal. E o reconhecimento veio, né? Academias, prêmios. Uma conexão bem interessante essa da economia com a arte. Agora, pulando para a sétima arte, Gene Hackman. Que ator, hein? Nossa, Gene Hackman, uma presença marcante em cena. Inconfundível. Ganhou 2 Oscars, né? Por Operação França e Os Imperdoáveis. Sim, e tantos outros papéis. A Conversação, o Lex Luthor no Superman, os excêntricos Tenenbaums, ele tinha uma solidez, uma versatilidade. Era daquela geração de ouro, né? Exatamente. Aposentou em 2004, mas, nossa, a falta que ele fez em Hollywood. A filmografia dele fala por si. E outro nome gigante do cinema que se foi, David Lynch, o mestre do surreal. Ah, Lynch. Único. Veludo Azul, Cidade dos Sonhos e, claro, Twin Peaks. Aquela atmosfera meio onírica, misteriosa, desafiava a gente, né? Totalmente. Ele tinha essa capacidade incrível de pegar o cotidiano e torcer, levar para o inexplicável, para o subconsciente. Criou um nicho próprio e influenciou muita gente, com certeza. Oscar honorário, Palma de Ouro, merecido. Sem dúvida. Um estilo que marcou a época. Agora, mudando um pouco o foco. Política, religião. Tivemos figuras de projeção global. José Mujica, por exemplo, ex-presidente do Uruguai. O Pepe Mujica ficou muito conhecido, né? Como o presidente mais pobre do mundo. Exato, pelo estilo de vida super simples, por doar quase todo o salário. E a trajetória dele é impressionante. Ex-guerrilheiro Tupamaro, né? Nos anos 60, 70, grupo de esquerda armada, passou quase 15 anos na prisão durante a ditadura uruguaia. 15 anos? É muito tempo. E depois virou presidente. Uma história e tanto. E é bom frisar, né? A gente está aqui só apresentando os fatos que constam nas fontes sem endossar posições. Claro, sempre. Mas o Mujica virou um símbolo, né, de um tipo de liderança mais sóbria, focada na ética pública, questionou muito o consumismo. E outra figura de impacto global imenso, Papa Francisco. Sim, o primeiro Papa latino-americano, o argentino Jorge Mário Bergoglio. Mesmo antes de ser Papa, como arcebispo lá em Buenos Aires, ele já tinha essa fama de simplicidade, de ser próximo dos mais vulneráveis. Exato. E como Papa, ele tentou levar isso para a igreja toda. Falou muito em misericórdia, numa igreja em saída, mais voltada aos pobres. E não fugiu de temas difíceis, né? Mudanças climáticas, diálogo interreligioso, tentou reformas internas no Vaticano. Sim, um pontificado bem ativo e, por isso mesmo, complexo. Enfrentou crises sérias como a dos refugiados, a questão dos abusos na igreja.
Geram muito apoio, mas também debates e críticas fortes. Uau, que resumo, hein? Da música ao Vaticano, passando pela fotografia, pelo cinema, tantas vidas, tantos legados diferentes nesse material que a gente analisou. A política, o jeito como a gente vê o mundo. Músicos que definiram sons, artistas que abriram nossos olhos, atores inesquecíveis, líderes que seguiram caminhos bem particulares. Cada um, do seu jeito, deixou uma marca. E essas marcas continuam ressoando, né? Fica a reflexão, então. Além do legado mais óbvio das grandes obras, como será que as escolhas mais pessoais, a essência de cada um deles, continua a ecoar no nosso dia a dia? Boa pergunta. Algo para a gente pensar mesmo.